Vamos lá, pessoal, a gente se encontra agora em Masechet Shabbat, Daf Ain Dalet Amud Aleph, Alchot de Borer. Tana Rabanan. Borer é quando a gente separa algo bom de algo ruim, como a gente vai ver aqui na continuação. Uma das melachot de Shabbat é Borer. Tana Rabanan. Tem uma braita um pouco misteriosa, um pouco não muito clara, que a gente vai ver algumas opções de como explicá-la. Assim, na braita é o seguinte, aí eu lefanava menei o halim, a pessoa tinha duas comidas, alguns tipos de comida na frente dele, vamos pensar em dois. Borer veochel, Borer o meniach, velo ivror, vem berer chayav chatat. Está ensinando a braita é o seguinte, uma braita um pouco confusa, que a gente vai achar a explicação dela. Borer veochel, você pode livror, separar, escolher e comer. Borer o meniach, você pode separar e deixar. Velo ivror, e não pode separar. Vem berer chayav chatat. E se fez borer, você é chayav korban chatat. Ou seja, começo da braita fala que você pode livrar lechatchila, não tem problema, pode fazer isso, para comer ou para deixar. Depois está escrito velo ivror, não, e é uma linguagem que parece que é uma proibição de Rabanan, e depois está escrito vem berer chayav chatat, que tem korban chatat, quer dizer, a braita falou que tem algo que é mutar lechatchila, algo que é assur de Rabanan, e algo que é assur de Oraita. A gente precisa entender o que a braita quis dizer. Mas que amar, o que a braita quer dizer? Amarula, aqui que amarula da primeira explicação. A braita quer dizer o seguinte: borer veochel lebobayom. Você pode fazer borer, separar duas comidas, certo? Digamos que você tem na sua frente frango e arroz. Você pode separar o frango e arroz para hoje. Mais tarde você quer comer só frango ou só arroz, pode separar os dois. O borer o meniach lebobayom. Ou você separa para comer hoje, ou você separa para deixar para mais tarde. O lemachar loivror, mas para o dia seguinte, para amanhã, para o domingo, aí já não pode. Vem berer chayav chatat, e se você separou para domingo, aí é chayav chatat, aí você fez uma proibição da Torá de borer. Se é livror para hoje, comer hoje, não tem problema, mesmo que é só daqui 6 horas, 12 horas, só amanhã de manhã. Mas se é para o dia seguinte, de Shabbat para domingo, aí já não pode. Se borer é uma melachá, qual a diferença para quando? Cozinhar uma melachá. Cozinhar é proibido no Shabbat. Posso cozinhar para hoje? Posso assar para hoje? Não. Se borer é uma melachá, não pode fazer essa melachá nem para ser usada no Shabbat. Igual não pode cozinhar nem para domingo, nem para o próprio Shabbat. Assim também borer, nem para domingo, nem para o próprio Shabbat. Ela Maravriza, então Maravriza traz outra explicação de quando borer sim é permitido. Borer veochel pachot mikashur, borer o meniach pachot mikashur, o keshur loivror vem berer chayav chatat. Rav Hizda fala que depende da quantidade. Se é menos do que o shiur, toda a melachá de Shabbat, ela tem um shiur, tem uma quantidade que é proibida. Tirar de casa para o Reshut Rabim, tem uma quantidade que é proibida, tem uma quantidade que não é proibida pela Torá. Igual com comida, certo? Comida não kasher, você não pode comer kazait, você come menos que kazait, não é a proibição da Torá, que é o lav. Tem discussão se menos que kazait é proibido pela Torá, ou midrabanan, mas de qualquer jeito, Rav Hizda quer dizer o seguinte: a melachá de borer, ela tem uma medida específica, certo? Precisa pensar o quantas pessoas borerim geralmente. Quanto é o normal? Você não vai fazer borer em 3 grãos de arroz. Precisa ser um kazait de arroz, ou algo do tipo. Então a gente vai pegar o shiur específico de cada comida. Se você fez menos do que o shiur, está em ordem. Se você fez mais do que o shiur, é proibido. Não faz isso, porque se fizer, chayav chatat. Pergunta a Rav Yosef, olha, a divisão entre menos que shiur e mais que shiur, a priori também não resolve nosso problema. Eu não posso cozinhar, eu não posso assar menos do que o shiur. Tá bom que se eu assei menos do que o shiur, ou se eu cozinhei menos do que o shiur, que é proibido cozinhar, eu não tenho que trazer korban chatat, mas é proibido. Então não pode ser que borer, se o que está escrito borer veochel, é que é permitido lechatchila fazer borer em menos que shiur. Não faz sentido, mesmo menos que shiur, mesmo que não tem korban, ainda assim é proibido. Ele é maravilhoso, tem outra explicação, borer veochel bayad, borer o meniach bayad. Se eu faço com a mão, é permitido. Eu posso livror, eu posso separar duas comidas para comer, ou com a mão, ou separar para deixar para mais tarde, mas eu faço isso com a mão. Bekanono betamhui, loivror. Se eu vou usar kelim, não pode fazer isso lechatchila. Usar uma bacia ou algo do tipo, lechatchila eu não posso. Vem berer patura valassur. Mas se eu fiz com uma, digamos, com um garfo, não exatamente, mas com um canono tamhui, é tipo uma bacia ou um cli feito para colocar lá a comida, eu separei, não diretamente com a mão, eu separei com alguma coisa, é só proibido midrabanan. Vem o benapal bekvará loivrod vem berer chayav chatat. Porém, se eu fiz o birur, se eu separei o bom do ruim,
ou duas comidas, bom e ruim vai aparecer só na continuação da Gemara. Mas se eu separei duas comidas com Napai Kvará, com uma peneira que ela é feita para isso, ela é feita para separar, aí é Chayav Hatat. Ou seja, fala, tem três situações, tem três níveis de borer. Se é feito com a mão, é permitido lechatchila. Se é feito com um kli, que não foi feito para isso, certo? Se eu separo com um prato, por exemplo, é proibido midrabanan. Se eu uso um kli que é feito para separar como uma peneira, aí é proibido e é asur mideoraita e é chayav korban chatat. Essa é a divisão de Rav Yosef. O que a Mishnah permitiu, o que a Braita permitiu lechatchila é com a mão, o que ela falou loivror, que é bediavad, que não bediavad, desculpa, que loivror miderabanan é proibido é com um kli que não foi feito para separar. E o que é proibido mideoraita, que está escrito vem birer chayav chatat, é quando a pessoa fez isso com uma peneira, algo que foi feito para isso, que serve para isso. Matkiv la Rav Himnuna, midei kanon vetemchui katani, pergunta a Rav Himnuna, olha, não está escrito na Mishnah kanon vetemchui, na Braita. A Braita não falou de kelim, não, você colocou dentro da Braita mão, kelim, peneira, isso não está escrito na Braita. Então não gostou dessa explicação. Ela maravilhosa, por isso Rav Himnuna traz outra explicação para a Braita. Borer veochel ochel mitoch solet, borer umeniach ochel mitoch solet. Fala Rav Himnuna, isso que é permitido borer veochel, isso que é permitido borer umeniach, é quando você pega o bom do ruim. Certo? O Tosfos explica aqui, borer umeniach, é letzorech acherim, não só para você, mas para outros também. Isso que é permitido separar duas comidas e comer, ou para outras pessoas, é quando você separa o bom do ruim. Esse é o começo da Braita. Solet mitoch ochel, porém tirar o ruim do bom, tirar as coisas que eu não quero, as coisas que são ruins, ou as frutas que estão estragadas no meio, ou a comida que eu não quero comer que é considerada ruim, lo ivror, vem birer chayav chatat. Não pode, e se fez isso, chayav chatat. Ou seja, fala Rav Himnuna, quando um borer é mutar lechatchila e quando é proibido, se é ochel mitoch solet, se eu tiro o bom do ruim, é permitido lechatchila. Se eu tiro o ruim do bom, é proibido pela Torá. Essa é a divisão de Rav Himnuna, entre a primeira parte da Braita, que parece que pode, entre o fim da Braita, que parece que não pode, que é Chayav Mideoraita. A divisão de Rav Himnuna é entre o que é quando eu pego Ochel Mitoch Psolet, o bom do ruim, ou quando eu tiro o ruim do bom. Matkiv la Abaye, Midei Ochel Mitoch Psolet Katani, pergunta Abaye, olha, não está escrito Ochel Psolet aqui, está escrito Borer. Ninguém falou de comida boa, comida ruim. Está escrito Borer, independente do tipo de comida. Ela marabai, por isso vai tem outra explicação para Baita. Borer veochel lealtar, borer umeniach lealtar. Lebo bayom lo ivror, vem birer nasake borer leotzar vechayav chatat. A explicação de Abai é a seguinte: a divisão entre o que pode e o que não pode depende para quando é. Se é para comer na hora, se eu quero separar duas comidas para comer na hora, beceder, ou para dar para alguém comer, não tem problema. Leboba yom, mas se a minha intenção é para mais tarde, não é para agora, loivror, eu não posso separar, vem birer nasake borer leotzar vechayav chatat. E se eu fiz isso, se eu separei para comer mais tarde, é como se eu separasse para guardar, para colocar no otzar, colocar na minha dispensa, e aí é chayav korban chatat. Ou seja, a Baia divide a melachá de borer, tem a seguinte divisão: se é para comer na hora ou se é para depois. A nossa Braita lá em cima falou que tem situações de borer que é mutar lechatchila, tem situações que não pode. E a Gemara foi levantando opções, quando pode, quando não pode. Tem quem quis dizer que depende se é para hoje ou para amanhã, se é muito ou se é pouco, se é com kelim ou se é com a mão, ou se é ochel de psolet ou se é psolet de ochel. A Bai fala que depende se é para agora ou para mais tarde. Se é para agora, pode lechatchila, porque aí não é chamado de borer, é chamado de comer. Sim, na hora que você vai comer, por exemplo, você quer comer um pedaço de frango que está no prato. Você pega um pedaço de frango, você pegou o pedaço de frango e deixou o arroz e feijão lá no prato. Não é borer, eu estou comendo. Não estou separando o frango do arroz e feijão, estou comendo. Então é uma peulá chamada de comer. Então não é borer. Mas se eu separo, se eu coloco o frango de um lado, o arroz do outro para comer mais tarde, aí não é o ato de comer, é um ato de separar comida, aí é proibido. Essa é a divisão de Abaye. Amrur Rabanan Kameiderava, Marleu, Shapir Amar Nachmani. Quando falaram para Rava, o que Abaye falou, a explicação de Abaye, Rava falou, olha, ele tem razão, foi boa a explicação de Nachmani. Abaye, o nome de Abaye, na realidade, é Nachmani. Abaye é o apelido dele. Bom, aí o Lefanav Shnemineu Halim fala o seguinte, tinha na frente da pessoa duas comidas diferentes, certo? Arroz e frango. O birer ve'achal, o birer ve'niach. Ele separou o arroz do frango,
para ele mesmo e para outras pessoas. Ravashi matni patur, Rabi Ramadifti matni chayav. Ravashi, ele tem uma braita que fala que a pessoa que fez isso, ele está patur, e Rabi Ramadifti, ele tinha uma braita, ele conhecia uma braita, sabia de qual uma braita que diz que ele é chayav. Ou seja, tem duas braitas. Uma braita fala que alguém separou o arroz do frango é chayav, e uma braita fala que é patur. Ravashi matni patur, vatene chayav. Pergunta, como a gente vai explicar as duas? Se Ravashi tem uma braita que está escrito que o cara é patur, como pode ser que tem uma braita que fala que ele é chayav? Ravashi vai explicar que depende de como ele fez. Se ele fez com kelim, kanon vetamhui, com potes, com pratos, que é uma coisa que não foi feita para separar, para dividir entre duas comidas, então ele fez um Isur Drabanan. Se ele usou na Pakvará, se ele usou peneira, na Pakvará são dois tipos de peneira, se ele usou uma peneira realmente para separar farinha das pedras, por exemplo, aí ele fez borer, como se fazia no Mishkan, ele é chayav korban chatat, certo? Então a Braita que falou que é patur, que é patura valassur, sim, todo patur na Masechet Shabbat é patura valassur, é patur de korban, mas é assur midrabanan. Então a Braita que falou que é patur, está tratando que ele fez isso com um prato, com um clique que não foi feito para separar. E a Braita que fala que é chayav é quando ele fez com a peneira. Que até Ravdim amar, shavta de Rav Bibi Aviv. Quando Rav Dimi veio de Eretz para Bavel, ele contou o seguinte: certa vez tinha um Shabbat de Rav Bibi Aviv, veículo Rabi Ami e Rabi Assi. E Rabi Ami e Rabi Assi eram os responsáveis por servir a comida na mesa. Eles tinham uma cesta muito grande de frutas, que tinham vários tipos de frutas, e cada um ia pegar a fruta que ele quer. Agora, para não separar as frutas em vários montinhos diferentes, o que eles fizeram? Shadei Kamayu Kalkalá de Pirei. Eles pegaram a cesta de frutas e jogaram na frente de todo mundo, assim as frutas se espalharam por toda a mesa. E foi, olha, eu não sei se eles fizeram isso, não sei se eles jogaram as frutas para espalhá-las na mesa, porque eles sovrim que porque eles sovrim que é proibido pegar mesmo o bom do ruim. Então, se tem uma cesta com várias frutas, tem lá uva, maçã, bananas, melancia, o que seja, talvez eles sofrem que eu não posso pegar a maçã para comer, porque eu estou pegando a maçã das uvas, por exemplo, e a é proibido, então por isso eles jogaram tudo, aí na hora que se espalhou, não está tudo junto, eu posso pegar a que eu quero, porque só tem borer, se eu pego uma coisa entre outras, mas está tudo espalhado na mesa, eu posso pegar sem problema. Ele falou, eu não sei se eles espalharam tudo por esse rashash, por essa proibição, ou não, eles espalharam tudo porque assim as pessoas sentem mais a vontade de comer. Se tem uma cesta bonitinha lá no meio, as pessoas ficam com vergonha de pegar, mas se você espalha tudo na mesa, é mais bem servido que o pessoal vai pegar. Então ele não sabe por que eles fizeram isso. Rizki amar aborer turmusim mitoch psolet shelahem chayav. Isso que fala o seguinte, turmocina é um tipo de comida, um tipo de fruta que precisa cozinhar ela 7 vezes para ficar bom. Então eles cozinhavam, e na hora que você vai cozinhando, vai soltando cascas, cada vez que você cozinha. Fala, Rizka, se eu pegar a fruta em si, o turmocina em si, depois de cozinhar algumas vezes, é proibido. Mesmo que eu estou pegando o turmocina, que é comida, do psolet, da casca que soltou. Agora tem que entender por quê. A priori a gente falou até agora, pelo menos foi levantar essa opinião, que ochel mitoch psolet é permitido. Quando eu pego a comida da parte ruim, é beseder. Então por que aqui eu não posso pegar o turmusim, essa fruta, das cascas que soltaram durante o cozinhamento? Lembra que essa varriz que ochel mitoch psolet é assur? Será que ele souber que ochel mitoch psolet é assur? É proibido pegar mesmo o bom do ruim? Responde a Gemara, shani turmusim, deixalkei Leixiva zimnei, velochal que lei misrach, o que psolet mitoch ochel damei. Fala o seguinte, não, turmocina é um dia especial, é uma rumra especial de Shabbat, por quê? Porque essa fruta, se você não cozinhar ela 7 vezes, ela estraga, ela não fica boa. Precisa cozinhar ela 7 vezes para ela ficar boa. E se você não cozinha 7 vezes, ela fica ruim. Então, a priori, esse turmocino que está lá no meio e está na segunda panela, terceira panela, não está bom ainda. Ele ainda é ruim. Então, se eu pegar ele, mesmo que dele vai ser algo bom, no momento ele não é comestível. Então, eu estou pegando, Hazal definiram que é como se eu estivesse tirando o psolet da comida. Então proibiram. Quer dizer, algo especial do turmusim. Mesmo que geralmente eu posso tirar o de psolet, eu posso pegar o bom do ruim. Em turmusim fizeram uma cumbra especial de que já que ele não está pronto ainda, precisa cozinhar ele mais algumas vezes, é proibido pegar ele. Então é um caso especial, certo? Turmusim é um caso específico. Geralmente Rizka concorda que eu posso tirar o bom do ruim, ochel mitoch psolet, mas aqui no caso do turmusim tem um bem especial.
Vê a tochen, a gente falou na Mishnah que tem uma proibição de tochen, de moer. Tochen moer é quando você pega uma coisa grande e divide em pedacinhos pequenos. Amarapapa e mande parem silka chayav mishum tochen. Amarapapa, alguém que corta selga, alguém que corta beterraba, pedacinhos bem pequenininhos, também é proibido por tochen. Moer não é só quando você deixa isso farinha ou realmente é pirurim, mesmo quando você corta em pedacinhos muito pequenos, tem problema de tochen. Então, uma fruta, um legume em Shabbat também não pode cortar pequeno demais. Amar Rav Menashe, Eman de Salit Siltei Chayav Mishum Tochen. Fala Rav Menashe, alguém que corta, aqui seria no Yom Tov, certo? Alguém que corta gravetos bem pequenininhos para colocar na fogueira, que eles pegam fogo mais rápido, mais fácil, é Chayav Mishum Tochen. Você pode colocar na fogueira, no fogo para Yom Tov, um pedaço grande de lenha, de madeira, mas cortar pedacinhos pequenininhos, gravetos, é Chayav Mishum Tochen. Amar Ravashi, Kapita Mishchita, Chayav Mishum Echatef. Fala Ravashi, se o cara se importa com o tamanho dos gravetos, não só que ele cortou pequenininho, mas ele quer gravetos de 2 centímetros, aqui também tem problema de mechater, que é cortar. Eu não posso cortar no Shabbat algo que eu quero um tamanho específico. Eu posso rasgar uma embalagem, mas eu não posso cortar bonitinho alguma coisa que eu quero num tamanho específico. Então, Faravashi, se o cara quer gravetos de tamanhos específicos, ele, além da proibição de tochen, que ele cortou pedacinhos pequenininhos, ele também fez a proibição de mechater. Ve'alash ve'ofé. A nossa Mishnah falou sobre produzir pão, sobre cozinhar pão, assar pão, certo? As melachot. Rav Papa pergunta o seguinte, Shavaktana didan bishul samemanim dava Mishnah venakatofé. O nosso Tana tem duas proibições idênticas, certo? Que é assar e cozinhar. Os dois são proibidos no Shabbat. O nosso Tana chamou de Av Melachá Ofé, o assar, que é assar pão. Mas a priori no Mishkan tinha muito mais bishul. No Mishkan eles cozinhavam samemanim. No Mishkan eles cozinhavam ervas para tingir, para pintar parocha, para pintar tudo. Então a priori bishul é muito mais comum no Mishkan. Porque o nosso Tana escolheu justamente ofé, que é assar, que não tinha no Mishkan. Talvez tinha uns korbanot aqui e ali que tinham pão, mas de forma geral não ficavam cozinhando pão no Mishkan. Porque ele usou ofé e não bishul, porque ele escolheu justamente a de assar e não de cozinhar. Respondeu Mará, o nosso Tana, ele escolheu o pão. Quer dizer, ele não escolheu o assar, ele escolheu o pão para falar toda a produção do pão, desde semear a terra, arar a terra, e colher, e moer e tudo. Então ele seguiu em frente até o pão, mas a verdade é que poderia ser bishul, poderia aparecer bishul na nossa Mishnah, só que ele escreveu sobre ofé, sobre o cara que assa, porque ele está tratando do pão. Então, no pão ele conseguiu incluir mais melachot, que teria no bishul, também, porque no pão você tem fazer a massa, você tem lash, depois você tem ofé no cozinhar, não tem fazer massa. Então ele escolheu justamente o pão, e isso inclui mais melachot. Amaravacha baravavira, aiman deixada sikta leatuna chayav mishum mevashel. Fala Ravacha baravira, alguém que joga um pedaço de madeira no forno para endurecer, deixa eu ver, acha aqui rapidinho. Sim, um pedaço de madeira que está um pouco úmido, quando você coloca isso no forno para endurecer, você transgrediu a melachá de mevashel. Certo? Levashel, a priori, a proibição de levashel é pegar algo duro e amolecer ele. Então fala Ravacha baravira, alguém que pega um pedaço de madeira que está úmido e coloca no fogo, porque ele vai secar e vai ficar mais duro, é proibido por mevashel. É óbvio, ele cozinhou, ele jogou lá dentro a madeira endureceu, secou, endureceu, é mevashel. Não, eu poderia dizer que não tem mevashel aqui, por quê? Porque ele está querendo endurecer a madeira. Quando você cozinha alguma coisa, isso amolece. As coisas são cozidas, elas amolecem. Talvez fora o ovo, mas de forma geral, as coisas cozidas amolecem. E as coisas então, levashel é amolecer alguma coisa através do fogo. Então, talvez aquele não é real mevashel. Por quê? Porque ele está colocando essa madeira na lenha no forno para endurecer, para ela ficar mais dura. Então, talvez não é mevashel. Responde aqui, não. Mesmo assim, no começo, o calor amolece a madeira para soltar, para liberar o líquido. Aí, todo o líquido sai da madeira e aí ela endurece. Então, já que ela passa no meio do processo de endurecer, ela passa para um momento em que ela amolece, ainda assim é considerado bishul. Por isso ele precisou falar. Para não pensar, não, já que a meta é endurecer a madeira, não tem problema de bishul, não, já que no meio do caminho tem um amolecimento para o líquido sair da madeira,
aí é chamado de Mishul. Amarav Baravuna Iman de Artach Kufra, Hayav Mishum Mevashel. Alguém que ele ferve kufra é zefet, é piche. Alguém que ferve piche, o piche ele é duro, quando você ferve ele amolece, é Hayav Mishum Mevashel, é chamado cozinhar, certo? Cozinhar, a proibição de Mevashel não é só comida que você cozinha para comer. Qualquer coisa que você amolece através do fogo é Hayav Mishum Mevashel. Perdão, Rapshita, é óbvio, você pegou piche, cozinhou ele amoleceu. É proibido, qual o hidush? Porque precisa falar que é Mevashel, é óbvio, isso tem tudo no Melachá de Mevashel. Fala Gamara, mal, tem uma kivan de Adar Veikusha, e maló, kamash milan. Fala Gamara, olha, poderia pensar o seguinte, olha, o piche, depois que você acabar de cozinhar, ele estiver amolecido, quando você apagar o fogo, ele vai endurecer de novo. Então, já que ele vai endurecer de novo, não é chamado Mevashel, porque Mevashel é quando você cozinha alguma coisa e você muda a essência daquilo. A carne que era dura ficou mole. O macarrão que estava duro ficou mole, mas ele se mantém assim. O piche, depois que esfria, ele volta a ser o que era antes. Então, talvez Bichá não tenha aqui sur de Mevashel, Kamash Melan, que já que no meio do caminho ele chegou na situação de amolecido, é Mevashel, mesmo que depois ele vai endurecer. Amarava, fala Rava. Aiman de Avad Chavita Chayav Mishum Sheva Chataot. Fala Rava, alguém que produz um chavit, um barril, ele passa por 7 melachot, certo? Não vamos entrar aqui quais exatamente, mas na produção do barril você tem 7 melachot. Tanura Chayav Mishum Shmone Chataot. Alguém que faz um tanur, produz um Shabbat, um forno, ele fez 8 melachot de Shabbat. Amarabai, Aiman de Avad Chalta Chayav Achadesre Chataot. Alguém que produz um cesto, aquele cesto feito, tipo o cesto de manufaturado, aquele cesto de madeira que você faz bonitinho, você passa por 11 proibições, certo? Entre colher a madeira, separar a madeira boa, alisar ela, amarrar, costurar, são 7 chatot. E se a pessoa ainda faz a ponta amarrada, eles ainda amarravam, costuravam alguma coisa lá, se ele fez isso, ele chegou em 13 melachot de Shabbat. Então, na produção desse cesto, você passou por 13 melachot de Shabbat. Outra melachá que a gente encontrou na Mishnah é alguém que tosou o algodão, certo? O pelo da ovelha, e melabnoi, alguém que limpou, lavou ele para embranquecer, isso daqui também é encontrado na melachá. Amarava Barachan Amar Bochanan, atovet semer shagabei behima beshabat, chayav shalosh chataot. Alguém que, ele faz algo diferente. Em vez de tosar o animal, pegar o algodão, alisar ele e costurar e fazer fios, ele fez diferente. Ele fez no próprio animal isso. Ele no próprio animal pegou mechas de pelo do animal, de algodão, enrolou, produziu fios e depois cortou. Alguém que fez isso, quer dizer, ele fez o trabalho ao contrário. Em vez de tosar e preparar o fio, ele preparou o fio já no animal e depois tosou. Ele é chayav shalosh chataot. Mesmo assim, ele fez 3 pecados. 3 averot de chamar, 3 melachot. Echad mishum gozes, por ter cortado no fim, por ter tosado o fio no fim do animal, depois ele cortou, ele tirou do animal. Vechad mishum menapetz, quando ele alisou o fio para produzir, quando ele alisou o pelo, o algodão, para produzir os fios, ele chayav mishum menapetz. Vechad mishum tofé, e na hora que ele produziu os fios, que ele enrolou vários fios de algodão junto para formar um fio, ele fez a melachá de tofé, que é a produção de fios. Então, por ter cortado depois, por ter alisado o algodão e por ter produzido fios, ele fez 3 melachot. Rav Kahana fala que não, aqui a proibição é somente de Rabanan, porque não é o modo comum. A Torá só é proibido mideoraita, as coisas que a pessoa faz no chamado, só é proibido mideoraita se a pessoa fez do modo comum, do modo normal. Mas se você fez de forma estranha, de forma diferente, não é chayav. Então aqui também, geralmente quando você vai produzir fios, primeiro você tosa, aí você tira os fios, você alisa e você costura eles, não costura, você produz o fio. Aqui que ele fez tudo isso preso no animal ainda e só depois cortou, é um shinui, é uma mudança, por isso não é chayav, não é proibido pela Torá, é só muito trabalhar. Pergunta Manaveló, será que não é normal? Será que não é possível? Não só não é possível, mas será que não é normal fazer isso a ponto de ser chamado de que essa não é a melachá? Ve'atana meshmei Rabbi Nehemia, shatuf baizim vetavu baizim, alma tvia gabe behmash matvia. Olha, na época do Mishkan, as mulheres, elas faziam isso, eles faziam dessa forma.
elas começavam a produzir os fios ainda com a lã na ovelha, não algodão, né? Lã, não algodão. Ainda com a lã na ovelha. A ovelha estava com a lã em volta dela, as mulheres já começavam a preparar os fios na própria ovelha e depois cortavam. Então, a gente aqui no Mishkan era um modo de fazer. Então, se esse era o modo, se isso é comum, então também quem faz isso hoje em dia, ele tem que ser Hayav, Korban Hatat, ele tem que ser chamado que ele fez uma proibição da Torá e não de Rabanan. Fala que não. Isso que as mulheres faziam lá, essas mulheres no deserto, elas tinham uma chokhmah eterá, elas tinham uma sabedoria especial de como fazer isso no animal. Mas, de forma geral, ninguém faz isso, ninguém faz dessa forma. Por isso, quem fez dessa forma, ele fez de uma maneira incomum e ele não fez uma proibição da Torá, somente uma proibição de Rabanan no Shabbat. Tá no Rabanan. Atoleshet takanaf, alguém que arranca uma pena de um frango, de uma galinha. Veakomto. É alguém que amassa a ponta da pena. Vem amortó, é alguém que tira os fios da pena, certo? As penas da pena, assim, para usar um pergaminho não, para escrever o Sefer Torah, eles usavam aquelas canetas feitas de pena, então você tinha que tirar do animal, tinha que amassar um pouquinho, para não ficar um buraco muito grande, senão cai toda a tinta, e tiravam as penas dela. Então alguém que faz tudo isso, alguém que arranca do animal a pena, amassa um pouquinho a parte dura e tira as penas de cima para ficar só o cané, para ficar só a parte mais dura, ele fez aqui 3 pecados, tem 3 proibições do Shabbat. Qual a proibição, qual a melachá que tem aqui? Tolesh chayav mishum gozes, alguém que tolesh, alguém que arrancou a pena da galinha, ou do frango, isso entra na melachá de gozes, de tosar, kotem chayav mishum mechatech, alguém que cortou, amassou, kotem, não é só amassar, eles cortavam a pena, a ponta da pena, para ficar no formato de ponta, igual de caneta. Então, kotem elechayam mishum mechatech, a proibição daqui, a melachá que ele fez, a melachá de chotech, de cortar em um tamanho específico, memaret chayam mishum memachek. E alguém que tirou as penas é igual no couro, que tirava os pelos do couro, aqui também tirar as penas da pena é chamado de memachek. A kosher v'amatir, alguém que amarra e solta um nó, ele é chayav no Shabbat, certo? Essas são 2 melachot que a gente viu com relação ao Shabbat. Pergunta a que tirar, Mishkan e chayav. Pergunta a onde tinha que tirar no Mishkan? Onde no Mishkan eles amarravam? Onde eles davam nós nas coisas? As melachot de Shabbat saem do Mishkan. Então pergunta a onde no Mishkan tinha essa melachá? Amarava, shekin kosrim be'etedot oalim. Fala Gemara, o teto do Mishkan, a cobertura do Mishkan, do Oel, não sei se só do Oel, mas acho que é assim, a cobertura do Oel do Mishkan, eles amarravam. A cobertura era feita de um tecido que eles amarravam nas estacas que tinham em volta. Então lá é kosher, lá era amarrar, lá que eles amarravam no Shabbat. Pergunta a Gemara, o kosher é tiro. Fala, não, mas lá é alguém que está amarrando para soltar depois. Já que eles iam viajar daqui a pouco, então eles amarravam, mas depois eles soltavam. E alguém que amarra para soltar depois não é chayav, não é uma melachá. Então, por exemplo, você pode dar um nó no sapato, você pode amarrar o sapato, porque em breve você vai soltar. No próprio Shabbat você vai soltar, então não é uma proibição da Torá. Então não pode ser que o kosher do Mishkan era o amarrar da cobertura do Mishkan. Porque eles lá amarravam para soltar, e amarrar para soltar não é uma proibição da Torá. Então não pode ser que vem de lá. A Abai fala o seguinte, não, quando estavam costurando as iriot, quando estavam costurando os tecidos, os panos do Mishkan, às vezes soltavam o fio cortava, então eles pegavam o próximo fio, amarravam no fio que cortou e continuavam a costura, certo? Você tinha um fio comprido, se ele cortou no meio, você amarrava a continuação nele e continuava a costura. Então aqui que eles costuravam, isso que acontecia de vez em quando. Amar leirava, tirassa kosher, matir maikalemei, Rava fala, olha, isso explica de onde vem a melachá de kosher, de amarrar, mas de onde vem a melachá de leatir, de desfazer um nó. A priori, tanto fazer um nó quanto desfazer um nó, cada uma melachá por si só. Então, tá bom, você me encontrou um lugar onde eles amarravam no Mishkan. Então, isso me explica a melachá de amarrar, mas onde eu encontro a melachá de desamarrar? Vechiteima de mitra melei trei chutei kitrei bead edad eshar echad vekatar chad. Sim, fala Rav, olha, se você quiser dizer
às vezes o que acontece, eles estavam costurando, às vezes pode ser que sem querer, ele costurou, passou pelo mesmo ponto 2 vezes, e aí ficou uma costura dobrada que ficou meio boleto, meio assim, meio para cima, ficou uma marquinha, ficou uma manchinha. Quando você olha o tecido todo liso, se tem um lugar onde tem 2 costuras, às vezes aquilo fica visível e estraga a beleza da cortina, a beleza do tecido. Então, talvez é isso. Talvez se eles encontravam um lugar onde fizeram 2 nós, eles desamarravam um, cortavam um, e aí era a melachá de matir. Isso não pode ser. Por quê? Porque na hora que você desamarra um, fica um buraquinho. Mesmo que é um do lado do outro, ele está mais... é mais espesso, porque está um do lado do outro, está sobreposto, ainda assim, quando você tira um, fica um buraquinho. Então, para um rei, se não deixa uma cortina com buraco, para aquelas burras também não. Então, volta a pergunta, onde a gente encontra no Mishkan que eles amarravam e desamarravam? Amarrar, eu entendo que se o fio cortou, ele precisava amarrar mais um fio nele e seguir em frente. Mas onde eles desamarravam no Mishkan? Onde a gente encontra essa melachá no Mishkan para ser uma das nossas 39 melachot? Ele amarrava. Veitem Rabi Ilai, sheken tzidei chilazon kosim umaterim. As pessoas falaram, e tem quem diga que Rabi Ilai falou, tzidei chilazon, as pessoas que caçavam chilazon. Chilazon é o tipo de peixe que usa, hoje a gente chama o caramu, como chama chilazon em português? Fugiu, vamos falar chilazon em português, mas chilazon é o tipo de peixe do qual produziam o tchelet. Então eles tinham que caçar esse peixe, eles precisavam eles tinham redes para caçar os peixes. Então, as redes, às vezes eles amarravam e às vezes desamarravam os nós para ficar buracos menorzinhos ou buracos maiores, depende de onde eles estavam. Então, esses nós, eles amarravam e desamarravam. Daqui a gente encontra no Mishkan, a melachá de amarrar e desamarrar. Escolha, paramos por aqui.